está alto em algum lugar aí. Amém? Reverberando aqui dentro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém. Toma os seus assentos. Amém. Aleluia. Eu acredito que está alto. Eu estou me ouvindo aqui na frente. Aleluias. Amém. Pode baixar aí, porque senão vira uma gritaria e ofende. Amém. Diga: Deus é bom. Você está me ouvindo bem? Amém? Aí atrás, está me ouvindo bem? Glória a Deus. Então, pessoal da mídia, pode colocar aí o tema de hoje. Se prepare. A irmã Priscila falou algo, e ela falou guiada pelo Espírito, ela falando sobre o Senhor, e ela falou assim: olha, chama o Senhor para ser dono do seu negócio. Foi a frase que ela terminou: olha, chame o Senhor para ser dono do seu negócio. E ela não sabia disso, ninguém sabia desse tema, poucas pessoas sabiam. Mas o tema hoje é: de quem é o meu negócio? Esse é o tema de hoje, irmãos, é você perguntar: de quem é o meu negócio? O negócio que você tem hoje é seu ou é do Senhor? Porque se é seu, é você que vai sustentar, não reclama. Olha aí que forte, primeira chave da noite: se o negócio é teu, te vira. Não é seu o negócio? Para que você vai querer ter as coisas de Deus se o negócio é seu? Agora, irmãos, se o negócio é do Senhor, Ele supre. Se o negócio é do Senhor, Ele sustenta. Se o negócio é do Senhor, Ele dá direção. Se o negócio é do Senhor, as coisas mudam. Ele abre porta, é Ele que manda o cliente, é Ele que muda a tua vida, se o negócio for dele. Agora, se o negócio for seu, irmãos, é que tem pessoas que elas abriram um negócio para elas, e aí elas querem que Deus abençoe. Não é melhor você entrar no negócio que Deus já abençoou para você? Do que você ter que ficar: Senhor, abençoa esse negócio aqui e agora me ajuda. Sabe, irmãos, é muito importante. E eu comecei a ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e eu comecei a ver alguns negócios que são de Deus e alguns negócios que não são de Deus. Pessoas que empreenderam e deram certo da maneira certa, e pessoas que empreenderam na Bíblia e deu errado. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, irmãos. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos lá em João, capítulo de número 12, verso de número 6. A mídia vai abrindo para mim bem rápido aí, por favor. Vou pedir para a mídia ser bem rápido aí nos versículos, todos que estão aqui, a gente vai ler todos aqui bem rápido. João 12, 6. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Está falando de quem? Diga: Judas. Qual que era o empreendimento de Judas, pastor? Judas trabalhava em contabilidade. Se trazer para os dias de hoje, ele era um contador, ele era aquele que mexia com a questão das finanças de Jesus, do ministério de Jesus. Só que a Bíblia fala, irmãos, que ele era um contador desonesto. Ele tinha um negócio, o negócio dele dentro do reino de Deus, empreendia para o reino de Deus, para o próprio Senhor Jesus, e ele era desonesto. Nós vemos lá, isso disse ele. Por quê? Volta no verso de número 5. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Ele criticando alguém que tinha dado algo a Jesus, alguém que tinha feito uma oferta para Jesus, e ele foi criticar. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Geralmente, quem critica aquilo que alguém faz é alguém que não faz. Aí ele critica quem faz. Por quê? Porque quem faz expõe quem não faz. A generosidade daquela mulher expôs o roubo dele. Ele sabia que ele era ladrão. Mas o que expôs, o que aflorou isso em Judas? A generosidade de uma mulher. Pegou o perfume com o preço de um ano. É a mesma coisa que você pegar o salário de um ano, irmãos. Pega o salário mínimo hoje, R$ 1.600. Você pega aí um salário de um ano, dá quanto? Mais de 12 mil, né? Mais 12, 13, 14 mil reais. Essa mulher comprou um perfume e ela ofertou esse perfume a Jesus. E aí Judas, que era ladrão, foi criticar.
Geralmente quem critica pessoas generosas são pessoas avarentas. Geralmente quem critica pessoas que fazem algo pelas outras pessoas são pessoas que não fazem, irmãos. Perdão, pediu para ligar aqui. Geralmente, irmãos, são pessoas que elas criticam as outras pessoas, elas não fazem. Aí elas apontam, fulano não fez, fulano não faz, ou fulano faz isso, só quer aparecer. Fulano está fazendo isso aqui é porque quer aparecer. Fulano está sendo generoso é porque quer aparecer. Por que fulano não faz isso, isso, isso? É cheio de opinião. Irmãos, pessoas que não fazem nada, elas criticam muito. A maioria das pessoas, irmãos, que criticam a igreja, por exemplo, eu vou falar aqui, que criticam o ar-condicionado, que não tem ar-condicionado completo, são geralmente pessoas que nunca ofertaram para o ar-condicionado. Pessoas que reclamam das coisas, geralmente elas não fazem nada, irmãos. Judas era assim, ele era um empreendedor do reino, contador, mas ele fazia o quê? Ele ficava olhando aquelas pessoas que estavam sendo generosas. Para quê? Para criticar. Por quê? Porque a generosidade escondia ou revelava dentro dele o roubo. Então nós vemos isso aí. Vemos Ananias e Safira também, naquela mesma época. Atos 5, do 1 ao 4. Atos 5, do 1 ao 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Próximo. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso número 4. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Pois como assentaste no teu coração assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Ananias e Safira, eles estavam fazendo comércio de terrenos, mas eles decidiram fazer o quê? Passar como bonzinho, irmãos. Mentir. Empreendedor que mente, irmãos, não funciona. A Bíblia fala que Deus odeia balança enganosa. Aquele que vende algo enganando. E aí, não somente ele vendeu, e ele teve lucro, só que em vez de ele pegar e falar assim: olha, apóstolos, Pedro, João, Tiago, eu vendi por 100 mil isso aqui, e eu quero ofertar os 100 mil, ou eu quero ofertar somente 10 mil, ou eu quero ofertar somente 50 mil. É isso que ele estava falando: olha, o terreno é seu, você faz o que você quiser. O que você não pode fazer é mentir. E no caso deles, eles venderam por um valor e chegaram para os apóstolos, vendeu por 100, chegou para o apóstolo e falou assim: rapaz, vendemos só por 50. Combinou com a esposa, e aí aconteceu o quê? Mentiu. Só que eles não mentiram, irmãos, para homem, eles mentiram para Deus. E deixa eu falar uma coisa para você: possa ser que o seu cliente não veja, mas Deus está vendo. Então é melhor, irmãos, não mentir. Quer a bênção? Está vendo que dá errado? Deu errado. Ananias e Safira morreram. Perderam o negócio e perderam a vida. Amém? Vamos lá. Simão, o mago. Comércio espiritual. Olha que coisa aí. Atos, capítulo de número 8, verso de número 18. 18 e 20. Vendo, porém, Simão que pelo fato que imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Próximo. Propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Esse homem, ele queria um negócio espiritual. Ele queria levar vantagem por conta do dom de Deus. Ele falou: se esse cara aqui, se eu tiver esse dom que esse cara tem, eu vou ganhar dinheiro com isso. Sabe, irmãos, a todos aqueles que querem se aproveitar do dom de Deus para ganhar dinheiro erradamente, ou de forma errada, ou com a intenção do coração errada, vai ter problema, irmãos. Vai ser condenado. Porque o problema não é ganhar dinheiro. Você percebeu?
mas é a intenção dele. Ele não queria ganhar dinheiro para o reino de Deus, ou para ele, para a família dele, para os amigos, assim, para a família. Não era a intenção dele, era usar o poder de Deus, para obter lucro. Sabe, irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas aqui na igreja sentam várias pessoas aqui. Tem pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que não têm dinheiro nenhum. Nós falamos com todas elas. Tem pessoas nos nossos departamentos, irmãos, líderes, que têm muito dinheiro, e tem líderes nos nossos departamentos que não têm dinheiro nenhum. E nós amamos todos eles. Todos eles têm o mesmo acesso. No seu envelope de dízimo e oferta não tem o seu nome. Nós não sabemos se você é dizimista, ofertante, se você faz o que é certo, se você não faz. Por que, pastor, você faz isso? Porque eu quero tratar todo mundo igual. Porque essa igreja não é um comércio. E nós não queremos tratar pessoas, nem o dom de Deus, de forma comercial. Porque já tem um exemplo na Bíblia que dá errado. Acabe e Jezabel. Conquista sem justiça. Eu não vou ler o contexto todo, mas aquilo que é tomado, irmãos, de forma errada, vai dar errado. E eu quero trazer essa conquista, por exemplo, irmãos, sabe que se você, tem gente que está passando por alguma necessidade, algum problema financeiro. Eu vi um certo homem de Deus falando sobre isso, falando assim, olha, tinha alguém que estava passando por dificuldade, e foi pastor Daniel Oleiro falando aqui no Somos Um. Se você não assistiu, assista lá, ele dando esse testemunho. Era um pastor que estava fechando uma igreja, e aí ele estava oferecendo as coisas para vender, porque estava fechando, e aí ofereceu para ele, e ele olhou assim e falou assim, rapaz, eu vou orar ao Senhor. Por quê? Porque ele olhou assim e falou assim, ele foi conversar com o nosso pastor Humberto, foi pastor Júnior, não me recordo direito, mas aí ele foi, pastor Júnior, pastor Humberto falou para ele assim, rapaz, não é lícito a gente levar vantagem em cima do problema dos outros. Sabe, irmãos, tem gente que às vezes ele está vendendo porque está passando por um problema e ele quer fazer a coisa certa, ele quer pagar as contas, ele quer, sabe, irmãos, ao invés de você sangrar a pessoa, ou você pague o que é justo, ou você ajuda essa pessoa a se levantar. Isso é o correto, irmão, de você fazer como cristão. Não é você se aproveitar, porque aquela pessoa está passando por uma situação, vou me aproveitar agora e vou arrancar até o couro. Não, irmão, já tem o diabo para poder fazer isso, amém? Você não trabalha com as armas do diabo, amém? Você não compactua com ele, irmãos. Ou você abençoa, ou você fala assim, não, então para mim não dá, porque se para levar vantagem em cima de você, isso aí eu não quero não. Ó, tá faltando um cristão assim no mercado. Mercadores do templo, exploração da fé, lá em Mateus 21, do 12 e 13, Jesus ele condena isso. Eram pessoas que estavam fazendo o quê? Tratando o reino de Deus como um comércio, vendendo pombinho porque tinha os sacrifícios, né? Aí vendia os bichinhos, vendia isso, vendia aquilo, tratando como comércio. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui nós temos uma livraria. Os livros que nós compramos aqui, todo o lucro que é revertido ali é para comprar mais livros. A igreja não tem lucro nenhum. Aí nós temos o Verbo Café, Verbo Shopping ali. O Verbo Café, por exemplo, para você comer um pastel, sabe o que é feito com o dinheiro dali? Compra mais coisas, mas sabe qual é a intenção dali? É os irmãos terem comunhão. É você sentar, bater um papo com o seu irmão, conversar com ele. Por isso que o valor é baixo. E o dinheiro, quando sobra alguma coisa de lucro daquilo ali, é revertido para a própria igreja também, para comprar coisas na igreja. Não é para ter lucro, irmãos. A gente não faz isso para ter lucro. A gente não vende livro para ter lucro, irmãos. Muito pelo contrário, é para edificar a tua vida. Porque o próprio Jesus, ele condenou isso, irmãos. Fazer da maneira errada, a intenção errada, querendo levar lucro em cima da fé das pessoas. Lucro em cima da verdade. Geazi, esse ganho escondido, depois você pode ler lá também. Os filhos de Eli, abusando da posição espiritual. Mas eu quero, irmãos, ter tempo agora com os empreendimentos que dão certo. Sabe por quê? O que deu errado, acho que você até já sabe. Mas, irmãos, tem tanto exemplo na Bíblia de empreendedores e empreendimentos que deram certo, e a maneira certa de se fazer. Por exemplo, nós temos Abraão. Abraão, ele era um grande pecuarista,
né? E tinha muito patrimônio. Abraão era um homem riquíssimo e era amigo de Deus. Um amém. Abraão era riquíssimo e era amigo de Deus. Está escrito na Bíblia isso. Ele era rico e era amigo de Deus. Então, lá em Gênesis, capítulo de número 13, verso de número 2. Vamos abrir lá. Gênesis 13, 2, e depois o 24, 35. Era Abraão muito o quê? Muito o quê? Era pouco ou muito? Pouco ou muito, irmãos? Fala assim, muito! Era muito rico, irmãos. Possuía gado, prata e ouro. Múltiplas fontes de renda. Vamos lá, Gênesis 24, 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou o quê? Grande. Deu-lhes o quê? Ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Então tudo isso aí são fontes de renda. Múltiplas fontes de renda que Abraão tinha. Abraão negociava. Abraão, pai da fé. Não é assim? Nós somos filhos de Abraão, não é assim? E Abraão fazia o quê? Negociava. Abraão era grande, Abraão era rico, tinha múltiplas fontes de renda. Aí por que você, cristão, cheio da fé, cheio da palavra da fé, tem medo de empreender? Se você já tem um negócio, abra outro. Se você já tem 2, abre o terceiro. Já tem 3, abre o quarto. Mas sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. É só negociar o Senhor, irmãos. Nós vemos que Abraão, então se você quiser trabalhar com isso, olha aí um grande exemplo. Nós temos Isaac, que além da agricultura, ele cavava poços. Hoje a gente tem pessoas que cavam poços aqui, poços artesanais para buscar água na nossa região. Tem gente que é empreendedor disso, é um profissional disso. E nós vemos que Isaac também era assim. Isaac também fazia isso aí. Nós vemos lá em Gênesis 26, do 12 ao 14. Vamos lá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele semeou naquela terra e ele colheu 100 por 1. Diga colheita. Diga empreendeu. Diga ele semeou o seu tempo. Diga ele semeou. Diga ele entregou. E ele colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Está vendo porque o Senhor tem que estar em primeiro lugar? Porque o teu negócio com o Senhor, ele vai render 100 por 1, ou ele pode render 100 por 1. E sem o Senhor? Talvez você já está sabendo como é que está funcionando sem o Senhor. Vamos lá em Gênesis 26, do 18 ao 22. Ainda falando sobre Isaac. Tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque Abraão também cavava poços. Além disso. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhe havia posto. Eu quero trazer isso aqui, irmãos, porque tem gente que às vezes tem... os pais, eles trabalham com algo e os filhos vão seguindo a mesma linha. Sabia que você pode... O pai de Jesus, aqui na terra, José, ele era carpinteiro. E Jesus se tornou o quê? Carpinteiro. Não tem problema nenhum, irmão, se você tem uma empresa familiar. Se o teu pai, a tua mãe, os teus avós, eles empreenderam no passado e você tem uma veia para isso e você quer retomar isso aí, faz isso, irmãos. Não tem problema nenhum. Você vê que isso aconteceu também lá no Antigo Testamento. Nós vemos Jacó. Jacó criava ovelhas, negociava, era um negociante de ovelhas. Nós vemos também José trabalhando na gestão administrativa e econômica. Se não fosse a sabedoria de Deus através de José, o povo do Egito e o povo de Israel teria perecido. Mas ele era um bom administrador, trabalhava com a gestão de economia, com a sabedoria de Deus, irmãos. Faraó, quando olhou para José, ele falou assim: rapaz, Deus é com ele. Vamos levantar esse homem aqui para administrar. E ele foi um administrador. Deu certo. Nós vemos Boaz, irmãos. Boaz, lá em Ruth, capítulo de número 7, verso de número 4. Boaz, um produtor rural, um homem muito abençoado, que abençoava outras pessoas, um homem generoso, muito generoso. Olha o que está escrito.
Ruth 7:4, 2:4, né? É isso que está aí? Deixa eu só abrir aqui. 2:4, né? Isso. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Então, falando que ele tinha funcionários, ele tinha pessoas que colhiam, né, os segadores. A mulher virtuosa. E aqui eu quero falar um pouco, Provérbios capítulo de número 31, verso de número 16, depois o 31, 24. Por quê, irmãos? Porque mulher também pode empreender, amém? As mulheres também podem e devem empreender, irmãos. Nós tivemos exemplo aqui hoje de duas irmãs aqui dando testemunho e falando sobre empreendimentos. Agora, olha o que está escrito em Provérbios 31, 16. A mulher virtuosa examina uma propriedade e faz o quê? Adquire. Ou seja, ela negocia, compra a casa. As irmãs que querem comprar a casa aí, ó. Planta uma vinha e as rendas do seu trabalho. Ou seja, ainda toma conta ainda. Produção, produtora. Vai para o verso número 26. Ou 24, perdão. Ela faz roupas de linho fino. Trabalha com confecção. Trabalha com confecção. Ela faz roupas de linho fino. É linho fino. Coisa boa. E vende. Ela não somente fabrica, ela também comercializa, é comerciante. Você está falando de uma mulher só, viu? E as dá cintas aos mercadores. E dá cintas aos mercadores. Coloca na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, para a gente trazer na linguagem de hoje. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ficou melhor, né? Talvez você, mulher, você que está nos assistindo, fala assim: mas será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Ei, mulher virtuosa, você consegue. Agora está falando de uma mulher uma mulher que tem virtudes, irmãos. Porque não é para você empreender, é para você colocar o seu marido para trás, para você colocar as pessoas para trás, para você se vingar de família. Eles vão ver. Não, irmãos. Mas a mulher virtuosa, ela é capaz disso. Amém? Então, para você ver, Jó, produção, patrimônio. Salomão, comércio internacional. Salomão estava sempre comprando coisas, vendendo coisas de outros países. Nós vemos ainda Pedro. Ó o Pedrão aqui, ó. Pedrão tinha uma empresa de pesca. Você sabia disso? Pedro trabalhava com pesca. Era pescador. Jesus o conheceu assim. Ele era um empreendedor, gente. Ele era um empresário. É porque todo mundo romantiza a Bíblia e espiritualiza tanto que esquece que por trás, isso aqui são histórias reais da época. Que se você trouxer para hoje, você vai ver essas pessoas aqui no nosso meio. Tiago e João também, empresa familiar, também trabalhavam com pesca. A gente também vê Paulo. Você sabia que Paulo, ele trabalhava? Paulo, além de ser missionário, Paulo chegou em uma igreja e, para não ser pesado para essa igreja, ele começou a trabalhar para ajudar a igreja e para se manter naquele lugar. Parece muito com o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu falo para as pessoas, eu trabalho lá fora porque o meu trabalho tem um propósito. Eu trabalho circularmente, e a minha esposa, porque o nosso trabalho tem um propósito: trazer recursos para o reino de Deus e nos manter bem aqui em Surubim, e ajudar a igreja a crescer, ajudar pessoas. Tem um propósito para não ser pesado para a igreja. Olha o que está escrito lá em Atos capítulo de número 18, verso de número 2 e 3, depois o 20 e 34. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, sua esposa. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Diga assim, network. Diga relacionamento.
Diga comunhão. Próximo. 3. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhavam, pois a profissão deles era o quê? Coloca na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos lá. Acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Isso é fazer barracas, tendas. Hoje seria um construtor, um pedreiro. É que você não consegue enxergar, você fala assim, espiritualiza, e não consegue enxergar essas pessoas hoje. Pedreiro, um construtor. Ele sabia fazer isso aí, ele se juntou com Priscila e Áquila. O poder do network, o poder do relacionamento, o poder da igreja, irmãos. Sabe que você pode aqui na igreja aprender com um irmão, aprender com outro. Você pode, agora pelo amor de Deus, você vai fazer negócio, não faça negócio só porque a pessoa é crente. Veja se é boa no que está fazendo. Amém? Para depois você não falar assim, aquela pessoa da igreja me enrolou. Ninguém está mandando você fazer negócio com ela. Que é engraçado, irmãos, que as pessoas, elas, antes de fazer o negócio, elas não nos procuram para saber assim, para conhecer as pessoas, para saber, pastor. Aí ela faz, aí depois que dá o problema, fala assim, pastor, a irmã fulano de tal, não sei o que. Aí eu fico olhando assim, eu falo assim, engraçado que antes de fazer não me procurou. E se tivesse dado certo, também não tinha me avisado. Então, irmãos, busque, tenha sabedoria, mas você pode fazer. Agora, converse, pesquise. Amém? Não faça só porque é crente não, irmãos. Então nós vemos aí a Lídia, que comercializava púrpura. Vamos ver aqui Atos 16, 14 e 15. Mais uma mulher aí, comerciante. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. Ela fazia o quê? Ela fazia o quê, irmãos? Ela fazia o quê? E era vendedora de púrpura, comerciante. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Verso número 15. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Eu não sei se você já tinha visto todo esse tipo de comércio na Bíblia. Talvez você lê a Bíblia, você nunca prestou atenção que a Bíblia é riquíssima, nos dando exemplos, nos dando pessoas reais, com trabalhos reais, e talvez você nunca enxergou a Bíblia dessa maneira. Priscila e Áquila, que eram o casal que fez um network com Paulo, ou Paulo fez um network com eles, que eles eram empreendedores também, um casal de empreendedor. E nós temos também Zaqueu, que trabalhava na parte tributária, que você vê que depois que teve um encontro com Jesus, ele passou a dar um bom testemunho. Olha, eu fazia isso aqui, e se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E ele começou agora a dar um bom testemunho. Gente, todas essas pessoas aqui, elas testemunharam alguma coisa. Tanto esses aqui, eles deram um mau testemunho nos seus negócios, na sua forma de fazer, porque conheciam a Deus e outros conheciam a Jesus. Quanto esses aqui, deram bons testemunhos naquilo que faziam. Você não vê aqui reclamando Priscila e Áquila falando mal de Paulo, porque Paulo enrolou eles. Você viu? Alguém viu isso aqui? A mulher virtuosa. Você viu alguém falando na Bíblia assim, que aquela mulher virtuosa estava enganando, estava fazendo coisa errada? Não, irmãos. Você viu a história de Pedro? Pedro falando assim, rapaz, Pedro estava enganando as pessoas. Não, muito pelo contrário. Depois que Pedro ele conheceu a Jesus, ele deixou Jesus usar a sua empresa, o seu barco, para pregar o evangelho. Ei, você está deixando Deus usar o teu negócio para pregar o evangelho?
está deixando Deus usar você para ser um outdoor dele aqui na terra? Você sabia que Deus ele quer usar você, a sua riqueza, a sua prosperidade, o seu negócio, para que pessoas possam olhar para ele e falar assim: ele tem um Deus bom, ele tem um Pai bom. Ei, Jesus verdadeiramente transforma. Sabe, irmãos, é porque muita gente que aceita Jesus, mas está todo quebrado na vida, mas quer que as outras pessoas aceitem Jesus. Sabe que pessoas não vão acreditar em você se você estiver todo quebrado na sua vida? E você falar para as pessoas assim, ó, aceita Jesus, aceita. As pessoas vão olhar, para quê? Para ser igual a você? Quero não. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Todos esses aqui, ó, as pessoas queriam estar perto deles, para conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus. Pessoas queriam aprender com eles como prosperar, como crescer, como avançar, da maneira correta. E eu não estou falando, irmãos, que você... então quer dizer que, pastor, que a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não presta, não serve? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que quando você tem um encontro com Jesus, é isso que vai acontecer na tua vida. Vai começar a ter transformação, crescimento. E as pessoas precisam ver o crescimento. Não adianta só você falar, as pessoas precisam ver. Sabe que você vai evangelizar muito mais com a sua vida, muitas vezes calado, mas com a sua vida, do que você ficar metendo o dedo na cara das pessoas, falando assim, ó, você precisa aceitar Jesus. Eu lembro de um coordenador que trabalhou comigo. Isso para mim ficou muito marcado, que ele chegou para mim um dia e ele falou assim: eu quero ir na sua igreja, um dia eu vou na sua igreja. Ele falou assim, um dia eu vou na sua igreja. Aí eu falei assim, amém, que bênção, né? Você vai ser muito bem-vindo. E aí ele falou para mim assim, e eu só falei isso. E ele olhou assim para mim, e ele falou assim, sabe por que eu quero ir na sua igreja? Ele ficou incomodado porque eu falei, amém, obrigado. Eu falei, cara, que coisa boa, a gente vai se receber, vai ser muito bem-vindo, vai ser bênção. Aí ele falou assim, sabe por que eu quero ir na sua igreja? Aí eu perguntei, né? Falei, por quê? Ele falou assim, porque você parece com Jesus. Você nunca me chamou para ir na sua igreja. Ele falou isso para mim, você nunca me chamou para ir na sua igreja. Você nunca me tratou diferente, você nunca fez acepção de mim por eu não ser da igreja. Isso me inspira. Eu vou na sua igreja. Irmãos, eu entendi que nós somos chamados para ser testemunhas. Sabe que a igreja às vezes está fazendo muita força para buscar o povo lá fora? Mas deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você melhorar aqui dentro. Melhora, irmãos, melhora a tua casa, melhora a tua família, sabe? Melhora a forma de falar, melhora a forma de vestir, melhora a sua forma de comer, melhora os seus relacionamentos, sabe? Melhora a sua leitura, melhora a sua oração, melhore. E quando você melhorar, as pessoas vão começar a olhar para você e elas vão querer falar assim, rapaz, da onde está vindo essa melhoria? Aí sim você fala assim, essa melhoria vem de Jesus. Ei, eu estou testemunhando, eu tive encontro com Ele, Ele mudou a minha vida, Ele é capaz de mudar a sua vida também. Eu tenho uma família bem sucedida, sou bem sucedido em todas as áreas. E bem sucedido, irmãos, eu não estou falando que você precisa ser milionário. Mas sabe, está cheio de gente doente aí que não dorme. Sabia que ter uma boa noite de sono também é ser bem sucedido? Tem empresário aí fora aí, irmãos, aqui em Surubim, empresários riquíssimos, milionários, que não dormem. Isso deve ser bem sucedido, irmãos. Bem sucedido sou eu, que deito com a minha cabecinha lá e durmo, que é uma beleza. É você que dorme, cabeça tem eu, né? Deito lá e nem assanho o cabelo. Durmo com uma beleza, irmãos. Você ser bem sucedido, irmãos. E não é que não tem problema. Não é a ausência de problema, mas é a paz em meio ao problema. Você ser bem sucedido, irmãos. Ser um empreendedor próspero não quer dizer que você tem que ter milhões ou que você não passa por desafios. Não, irmãos. Quer dizer que você tem paz em meio aos desafios. Você tem alegria em meio ao processo. Você não vai maltratar as pessoas porque alguém maltratou você. Eu lembro de um dia que foi Felipe, ele estava indo para algum lugar, acho que na vertente do Lério. E ele contando essa história uma vez, isso aí eu fiquei
marcou, porque outra pessoa me contou que estava junto com ele também, falando assim, olha, ele estava indo para lá, de repente o pneu furou. E aí ele foi procurar no carro dele, ele estava indo trabalhar, se eu não me engano, foi procurar no carro, cadê o step? Ou o step estava furado ou não tinha, eu não lembro. Não tinha ou estava furado? Lembra não? Vai lembrar. E aí ele chegou e ficou lá. E aí o outro rapaz pegou e falou com ele, falou, e agora? Ele falou, agora bora rir. E ele começou a rir, irmão, dar risada. Aí começou a rir. De repente chegou um carro. E aí chegou um carro, pegou o step do carro dele. Falou, tá acontecendo o quê? Eu tô sem o step, o pneu tá furado, alguma coisa assim, o step tá furado. E ele pegou o step dele, colocou no carro dele. E aí eles foram para a vertente do... Foi assim? Tinha um step ou tava furado? O step tava furado, né? E ainda furou o pneu, ó. Mas, irmãos, em meio àquele problema, isso eu lembro de vez em quando dessa história. Por quê, irmãos? Porque você pode, irmãos, no meio do problema você pode chorar. Pode. Mas em meio aos problemas também você pode rir. Você escolhe. Ele decidiu rir e a provisão chegou. Talvez você está precisando dar uma risada na tua empresa. Sabe que muitas vezes você vai precisar de ter mais fé para rir do que para chorar? Porque quando aperta, irmão, chorar é fácil demais. Mas o que é fé? É quando aperta você rir. Aí a pessoa fala assim, a pessoa só pode ter fé. Só pode ser fé. Porque em meio a isso a pessoa está... Já deu certo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Por quê, irmãos? Porque aqui nós terminamos do jeito que nós começamos. Porque o meu negócio não é meu. O meu negócio é do Senhor. Sabe, irmãos, sabe por que você se preocupa? Porque o teu negócio é teu. Se fosse do Senhor, você não estava preocupado. Quem é que vai estar preocupado com o negócio de Deus? Eu não me preocupo não. Pastor, você está preocupado com essa igreja? Deus me livre, meu filho. Você não está preocupado não, pastor, que tem que pagar aluguel, tem que pagar... Não me preocupe não, irmãos. Me perdoe, mas não me preocupo. Por que, pastor? Porque a igreja não é minha. Essa igreja é do Senhor. É simples, irmãos. É porque tem gente que entrega a vida, mas não entrega a empresa. Entrega a vida, mas não entrega as finanças. Entrega a vida, mas não entrega a saúde. Entrega a vida, quer ir para o céu. Ela só quer garantir o céu, mas o restante ela não quer entregar nas mãos do Senhor. Ela não quer que o Senhor, seja o dono. Deixa Deus ser o dono da sua família. Deixa Deus ser o dono da tua empresa. Deixa Deus ser o dono do teu dinheiro. Deixa Deus ser o dono da tua saúde. Deixa Deus ser o dono da tua alma, das tuas emoções. Aí a tua vida muda. E aí fica tudo mais leve. Eu estava falando essa semana, sabe por que algumas pessoas elas ficam muito preocupadas? A gente estava no COV orando, no Centro de Oração Verbo da Vida. Estávamos orando. E aí eu falei, sabe por que algumas pessoas ficam muito preocupadas? Porque elas não morreram ainda. Como assim, pastor? Elas estão vivas. E vivo é que anda na carne, vivo é que anda no sentimento. Aquele que já morreu, irmãos, já morreu. Não tem mais sentimento, você não anda em cima de sentimento. É só morrer em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que, Senhor, não. Se deu certo, é do Senhor. E se não deu, é do Senhor. Eu estou contente com tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu falei essa semana, rapaz, você depois que você morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para as coisas erradas, você fica olhando assim, você fala assim, rapaz, tudo é lucro. Se deu certo, glória a Deus. E se não deu certo, eu aprendi alguma coisa. Eu e a Adriana, nós a cada dia estamos buscando coisas para empreender mais, para ter novas fontes de renda. Mas para que isso? Para mostrar, irmãos, para ser testemunho, ó. Para mostrar para você que não tem desculpa.
que aquilo que a gente prega, a gente vive lá fora. Que fé funciona. Que dá para você ser próspero, dá para você ganhar dinheiro e ser crente. Sem roubar, sem mentir, sem enganar, fazendo o que é certo. Ajudando pessoas. Com o dinheiro, com um propósito para o reino de Deus. Dá para fazer, irmãos. Um dia você vai chegar diante de Deus e Ele vai falar assim: olha, você não tem desculpa. Você tinha um pastor que fazia o que era certo. E ele mostrou, ele foi a testemunha para você. Você não é obrigado, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você tem pessoas aqui na igreja que dão exemplo. Muitos irmãos aqui, nós estamos ouvindo testemunhos aqui desde o começo do mês, nas quintas-feiras. Pessoas que estão dando um exemplo, sendo testemunha. E o meu pedido para você, como ovelha do Senhor e dessa igreja, e se eu pastorei a tua vida, é que seja testemunha, seja exemplo, seja testemunha para a tua família. Melhore, cresça, empreenda, negocie. Não tem problema nenhum fazer isso aí. Amém? Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Talvez essa palavra você fala assim: pastor, mas você falando isso aí na igreja, você vai ouvir isso aí aonde? No mundo? Quantos aqui escutaram no mundo esse tanto de exemplo aqui errado e esse tanto de exemplo certo? Que sabia que tinha tudo isso de empreendedor e muitos outros na Bíblia. Quantos aqui sabiam disso? Que ouve isso aí lá fora? Se você não ouve isso aqui dentro, você vai ouvir aonde? Se você não aprende o que Jesus falou, você vai aprender errado. Ou vai aprender do jeito que eles querem que você aprenda. Para que eles sejam negociantes, eles sejam os senhores, eles sejam os donos. E nós sejamos o que? Os funcionários. E não tem problema nenhum, irmão, se você quiser ser funcionário. Amém? Mas você também, se você quiser, o próprio Senhor Jesus falou o quê? Negociai até que eu volte. Fidelidade para Deus é multiplicação. Se você tem 1, multiplica para 2. Se tem 2, multiplica para 4. Vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. O que você tem nas suas mãos, multiplica. Negocia. Amém? Vem para cá, Irã. Por favor. Deixa eu ficar aqui. Eu estou aqui e o Senhor falando, né? O download vindo. Irã ele é um construtor, ele é um pedreiro, um construtor. Ele é o que está fazendo essa obra aqui na frente da igreja. Quantos aqui estão achando que está bonito? Quantos aqui estão achando que está bem feito? Eu falando para Adriana, eu falei: rapaz, se eu soubesse que existia um pedreiro bom assim, um construtor bom assim, tinha economizado tanta dor de cabeça na minha vida. Aqui na igreja mesmo, em outros lugares, na outra igreja, em outros lugares. O Senhor está ampliando os teus negócios. Isso não foi uma obra, foi uma semente. Enquanto você estava fazendo, Deus enxergou o teu coração. O como você fez. Não é só o fazer, mas é como faz. Sem a malícia, sem a querer obter lucro, sem querer. E o Senhor está ampliando os teus negócios. Você se prepare, porque está vindo uma estação onde você vai pegar grandes negócios. Negócios rentáveis, bons negócios. E deixa eu falar uma coisa para você. Prepare-se para contratar pessoas. Porque você vai ser aquele que vai... A excelência está com você. E você vai levantar pessoas que vão trabalhar com você
E você vai falar assim, não, não é desse jeito. Precisa ser feito dessa forma. Eu estava aqui, o Senhor me puxando para lá, me puxando para lá, me puxando para lá. Por que isso? Porque está chegando uma temporada de um maior nível de prosperidade, de você começar a usufruir, não somente fazer, mas agora usufruir. Estou falando de ganhar bem mesmo, para você poder, não só você, mas a tua família, viver dignamente e proporcionar para a tua família coisas dignas, para que as pessoas olhem assim e falem assim, rapaz, ali vai um pedreiro abençoado, um construtor abençoado. Não tenha medo de cobrar. Teu trabalho, o que você está fazendo aqui, o que você está cobrando aqui, não vale. Não vale. Vale muito mais. Muito mais. E nós sabemos disso. Isso me gerou um temor muito grande, porque eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu nunca vi um pedreiro trazer uma betoneira dele, trazer o tanto de maquinário que ele trouxe dele mesmo para poder fazer a obra. Eu nunca vi isso na minha vida, um pedreiro fazer isso. E isso me gerou um temor muito grande, porque eu falei, rapaz, o que ele está cobrando para poder fazer isso aí, esse homem não vale isso, ele vale muito mais. E o Senhor viu todo o teu coração. E se prepare, porque a agenda, eu acho que você vai ter que comprar mais uma agenda. Por isso que você precisa contratar pessoas, porque você sozinho você não vai conseguir. Não tenha medo de pegar trabalho. O que você precisa fazer é contratar gente, porque o trabalho vai vir para você, porque a bênção está sobre você. Amém? Estenda suas mãos para cá. Louvor pode subir. Pai, em nome de Jesus, nós, como igreja, Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida de Irã, Pai, a casa dele, a família dele e os negócios dele, Pai. Eu declaro, Pai, que assim como o Senhor falou no Salmo capítulo de número 33, Pai, que na unidade o Senhor ordena a bênção, e a bênção vem de cima e ela vai descendo, vai escorrendo. Pai, eu declaro, Pai, por conta da unidade de coração, Pai, a unidade da palavra, a unidade do Teu Espírito, Pai, eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sendo derramada, Senhor, sobre a vida de Irã, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre os negócios dele. Eu declaro, Pai, uma amplitude maior, Pai. Eu declaro, Pai, o negócio se expandindo. Eu declaro, Pai, pessoas, Senhor, se associando com ele. Eu declaro, Pai, chegando, Senhor, boas pessoas, bons clientes. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, uma nova estação. Uma estação, Senhor, de prosperidade, de crescimento, de avanço em todas as áreas da vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus?